Fala aí, super-heróis e super-heroínas, tudo beleza, galera? Aqui é o Z, trazendo pra vocês o primeiríssimo vídeo desse novo canal, dessa nova empreitada, que é o Multiverso Z. Nesse canal aqui nós vamos abordar basicamente as mesmas coisas que eu abordo no meu outro canal, meu canal de games, que é o Z Games, só que voltado mais para a cultura pop em geral, ou seja, filmes, séries, quadrinhos, principalmente quadrinhos, convenhamos. E para começar, eu vou trazer para vocês a primeiríssima parte da primeira saga, da primeira série aqui do canal, que é a saga da cronologia do Arrowverso. Então, se você quer apoiar esse projeto, quer que essa série continue bombando, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante nesse início. Dá um like aí, comenta, compartilha para todo mundo conhecer o Multiverso Z e a série da cronologia do Arrowverso, beleza? Vai dar muito trabalho, mas vai valer a pena. Então, bora lá começar a cronologia, a primeira parte da cronologia do Arrowverso. Bora! No início dos tempos, alguma força desconhecida cria diversas realidades. O multiverso surge. Diversos universos paralelos são criados, cada um com a sua própria cronologia e características. Podemos acreditar que o responsável pela criação do multiverso seja Deus e a sua esposa, a deusa, já que supostamente eles são divindades que existem acima das realidades. Segundo Samael, filho dos deuses, eles geraram o Big Bang a partir de uma relação amorosa entre eles. O multiverso foi criado formando infinitas terras. Para vigiar essas inúmeras realidades, surgiram os monitores, que passaram a observar os acontecimentos do multiverso. Após supostamente criar as realidades, Deus criou os humanos, e essa nova dedicação o afastou da deusa, que passou a odiar a humanidade. Samael, se sentindo esquecido e com uma certa instigação do seu irmão gêmeo Michael, lidera uma rebelião contra Deus e falha. Deus queria eliminar Samael, mas graças aos apelos da deusa ele foi poupado, e ao invés disso foi banido e condenado a ser o guardião do inferno. Desde então, Samael ficou conhecido como Lúcifer. Algumas eras depois do banimento de Lúcifer, a deusa tenta eliminar a humanidade através de pragas e doenças. Isso enfurece Deus, que decide bani-la para o inferno também. Lúcifer, não sabendo que a sua mãe lutou por ele em seu julgamento, decidiu deixá-la aprisionada no inferno com a sua carcereira Mazikeen, torturando a divindade. Não se sabe ao certo se essas divindades existem acima do multiverso ou se isso acontece apenas na realidade conhecida como Terra 666, onde eras mais à frente o Lúcifer adotaria como lar. Nesse início dos tempos, a vida dos mortais era coordenada pelo trio de divindades conhecidas como Irmãs do Destino. Usando um item divino chamado de Tear do Destino, Cloto criava o nascimento, Lachesis controlava a vida e Atropos trazia a morte. No entanto, Cloto, que acreditava que os mortais tinham que escolher o próprio destino, traiu as irmãs. Ela quebra o Tear do Destino em vários fragmentos e os espalha por todo o multiverso. Depois disso, ela foge, mudando seu nome para Charlie e usando a sua habilidade de mudar de forma para fugir das irmãs. Eras mais tarde, ela acabou sendo descoberta por humanos fervorosos que, pensando que ela era um monstro metamorfo, realizaram um ritual que mandaram Charlie para a Dimensão Negra, lar da criatura maligna conhecida como Malus. Enquanto isso, fora da linha do tempo, os Mestres do Tempo são formados com o objetivo de proteger a linha temporal. No planeta Malus, localizado em um universo desconhecido, o casal de cientistas Mar-Novu e Snin decidiram voltar no tempo para descobrir como ocorreu a criação do universo. Depois de muitas tentativas, eles conseguem enviar Novu para o passado. Porém, a presença do Novu no alvorecer da criação gerou consequências. A antimatéria reagiu à presença de Novu e essa reação em cadeia resultou na criação de um novo universo totalmente feito de antimatéria. Junto do universo de antimatéria, surgiu Mobius, a contraparte antimatéria de Novu. Mobius começou uma campanha para cobrir todo o multiverso com sua antimatéria, destruindo tudo. Nesse processo, o universo natal de Novu foi destruído. Esse ataque também afetou Novu, que passou a ter poderes cósmicos.
Com esses novos poderes, Novu passou a se dedicar a impedir Mobius. Após adquirir grande conhecimento cósmico, Novu adota o nome de Monitor, provavelmente se baseando nas entidades monitores. Contrapondo seu inimigo, Mobius assumiu o nome de Anti-Monitor. Depois de muita luta, Monitor conseguiu aprisionar o Anti-Monitor em uma câmara escondida na realidade que seria chamada de Terra 1. Porém, ele sabia que era questão de tempo até o Anti-Monitor se libertar e reiniciar a sua campanha. Então, o Monitor passa as eras seguintes se preparando para a eventual crise. Vamos falar agora dos eventos da Terra 1. Antes de continuar, é bom explicar que a franquia sofre diversas mudanças em sua linha do tempo, devido às várias viagens temporais. Porém, a gente vai seguir a cronologia de uma maneira única, podemos dizer assim, e vamos citar as mudanças que acontecem conforme os eventos vão avançando. Então, só acompanhar que você vai entender. Em 1700 a.C., no Egito Antigo, o sacerdote Hatshepsut se apaixonou pela sacerdotisa Sheyera, mas ela era apaixonada pelo príncipe Khufu. Hatshepsut tenta matá-los, mas ao mesmo tempo ocorre uma chuva de meteoros composto por componentes originados do planeta Tanagar. Essa chuva deu a Khufu e Sheyera o poder de reencarnarem eternamente, enquanto Hatshepsut se tornou imortal. A partir daí, o casal passaria a reencarnar em todas as eras conhecidas, enquanto Hatshepsut vive eternamente adotando o nome de Vendal Savage. Em determinado momento, Savage chega à conclusão de que a sua imortalidade depende das mortes constantes de Sheyera e Khufu. Sendo assim, ele passa a caçar e matar todas as novas encarnações deles. Graças aos componentes tanagarianos responsáveis pela maldição, as encarnações seguintes de Khufu e Sheyera nasceram capazes de despertar poderes tanagarianos. Nos tempos bíblicos, Jesus Cristo é crucificado e o seu sangue banha a lança de Longinus, a tornando no que ficaria conhecida como Lança do Destino. E em algum momento no passado, as tribos do país africano de Zambezi começam a ser constantemente atacadas. Para combater esses atacantes, os habitantes das vilas pediram ajuda aos seus deuses e foram presenteados com 6 totens, cada um para uma vila. O totem de Anansi, também chamado de totem dos espíritos, o totem do ar, o totem da água, o totem do fogo, o totem da terra e o totem da morte. Com a combinação dos 6 totens, os nativos de Zambezi foram capazes de se proteger. Desde então, guardiões dos totens são escolhidos a cada geração para protegerem Zambezi. Quando as colonizações estrangeiras começaram a surgir nos países africanos, Zambezi sucumbiu e os totens, com exceção do totem de Anansi, foram perdidos. Em 1013 d.C., a Liga dos Assassinos é fundada. Em 1609, surge um homem de nome desconhecido que assumiria o comando da Liga dos Assassinos. Ele passa a atender pelo nome de Ra's al Ghul e passa a ter a sua vida prolongada através do Poço de Lázaro. Ra's al Ghul, que significa cabeça do demônio, passaria a ser o título dado ao líder da Liga dos Assassinos. Entre o século XIX e o século XX, 2 guerreiros se unem à Liga dos Assassinos e se tornam os principais soldados de Ra's al Ghul. Eventualmente, um deles assume o trono, se tornando o novo Ra's al Ghul. O outro, chamado de Damien Dark, se torna o braço direito do novo líder da Liga, e eventualmente um forte candidato a seu sucessor. Algumas décadas depois, Damien Dark trai a Liga dos Assassinos, fugindo com uma quantidade considerável das águas do Poço de Lázaro, o que o permitiu prolongar a sua vida. Ele funda a sua própria organização, que ficaria conhecida como Colmeia. 1942, Segunda Guerra Mundial. É fundado o primeiro grupo de super-heróis da história, a Sociedade da Justiça da América. Seus membros são Charles McNider, o Doutor Meia-Noite, Courtney Whitmore, a Stargirl, Todd Rice, o Manto Negro, Henry Haywood, o Comandante Gladio, a Maya Dewey, a Vixen, e o seu líder, Rex Tyler, o Homem-Hora. 1945. Com o fim da guerra, a Sociedade da Justiça deixa de ser uma força do exército e passa a atuar como uma força espiã para os Estados Unidos. 1951. Os alienígenas da raça de Dominators surgem na Terra pela primeira vez para determinar se os meta-humanos do planeta são uma ameaça para eles. 1989. Robert Quinn secretamente trai a sua esposa Moira com uma mulher chamada Kazumi Adachi. Dessa relação, nasce uma menina chamada Emiko. Início dos anos 90. Thomas e Martha Wayne são assassinados em Gotham pelo criminoso Joe Chill. O jovem Bruce Wayne usa esse trauma como combustível para decidir se dedicar a se tornar um vigilante que impediria mais mortes como essa
de acontecerem. 1992. Na vila africana de Zambezi, a agora idosa Amaya Dewey seleciona a sua filha Ezi para ser a nova portadora do totem de Anansi. Ezi, porém, se assusta com a responsabilidade e não vai à cerimônia. Por consequência, a filha mais velha de Ezi, Kuasa, é escolhida em seu lugar. No mesmo dia, um militar corrupto chamado Benato Eshu ataca Zambezi em busca do totem. Ele mata Amaya e destrói a vila. Ezi escapa junto com a sua filha mais nova, Mari. Acreditando que Kuasa foi morta junto dos demais habitantes da vila, Ezi leva Mari e o totem para a segurança. Eventualmente, elas vão parar nos Estados Unidos, onde Ezi aparentemente morre e Mari é levada a um orfanato. Algum tempo depois, Mari é adotada pela família McCabe, enquanto guardaram um totem como uma lembrança da sua mãe biológica. 1993. Rebecca Merlin, esposa do magnata Malcolm Merlin, é assassinada pelo criminoso Danny Brickwell. Desiludido, Malcolm parte em uma jornada de autoajuda, deixando seu filho Tommy para trás. Ele eventualmente chegaria em Nanda Parbat e se juntaria à Liga dos Assassinos. 1995. Francine West, esposa do policial Joe West, abandona sua família por conta de problemas com drogas, deixando para trás o seu marido e a sua filha. O marido, Joe West, não sabia que a Francine estava grávida do seu segundo filho na época. Algum tempo depois, o Wally West nasceu. 1999. O cientista Thomas Snow descobre ter contraído uma doença conhecida como esclerose lateral amiotrófica. Buscando se livrar dessa doença, Thomas faz experimentos em si mesmo usando terapia de criogenia. Ele consegue congelar o progresso da doença, porém isso cria uma espécie de alter ego dentro de si. Uma segunda personalidade com acesso a poderes de gerar e manipular gelo. Essa segunda personalidade ficaria conhecida como Geada. Ao mesmo tempo, a filha de Thomas, Caitlin Snow, também contrai a mesma doença e, para salvá-la, Thomas faz nela o mesmo experimento de terapia de criogenia. Assim como no pai, uma segunda personalidade capaz de manipular gelo desperta em Caitlin, que seria suprimida por ela por anos. Conforme cresceu, Caitlin reprimiu as suas memórias envolvendo a sua segunda personalidade até se esquecer completamente desse fato. Alguns anos depois, a doença volta para Thomas e ele aparentemente morre vítima da mesma doença. Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Bruce Wayne volta para Gotham depois de anos de treinamento. Ele usa todos os conhecimentos e habilidades que conseguiu ao longo dos anos para começar a combater o crime em Gotham. Ele se torna um vigilante conhecido como Batman. Ao seu lado estavam aliados como o comissário Gordon, o seu mordomo Alfred Pennyworth e a filha dele, Julia Pennyworth, além do cientista da Wayne Enterprise chamado Lucius Fox. Com o passar dos anos, o filho de Lucius, Luke Fox, também se juntou à empreitada. E é claro, diversos inimigos surgiram ao longo da carreira criminosa do Batman, como o Coringa, o Crocodilo, o Charada e o Espantalho. 2002. Após sofrer bullying no colégio, Mary McCabe é consolada por sua mãe adotiva, Patty, que decide finalmente lhe entregar o colar que veio com ela quando Mari foi adotada. Segundo Patty, esse colar era uma lembrança da mãe biológica de Mari. Mal sabia ela que era, na verdade, o místico totem de Anansi. Entre 2003 e 2009, Harrison Wells e a sua esposa Tess Morgan fundam o Star Labs e começam a trabalhar no próximo grande projeto, o acelerador de partículas. Em Gotham, durante uma perseguição entre Batman e Coringa, um acidente de carro acontece que resulta na suposta morte da tia de Bruce, Gabby Kane, e a sua prima, Beth Kane. Apenas Kate Kane saiu ilesa dessa. Oliver Queen retorna a Starling City depois de 5 anos preso em uma ilha deserta. Ele usa o que aprendeu para combater o crime em sua cidade, se tornando o Arqueiro Verde. Ray Palmer cria um traje de alta tecnologia que o permite encolher o seu corpo, se tornando o Electron. Shayera reencarna em Kendra Saunders, que ao descobrir sobre as suas vidas passadas se torna a Mulher Gavião. O soldado Andy Deagle é dado como morto pelas mãos do mercenário Floyd Lawson. Na verdade, a sua morte foi forjada pela Colmeia. 2020. O acelerador de partículas é finalizado e um acidente acontece durante a sua primeira ativação, provocando uma onda que transformou diversas pessoas em meta-humanos. Barry Allen é atingido por um raio provocado pelo acelerador de partículas. Após 9 meses em coma, ele acorda com super velocidade e acesso à força da aceleração. Inspirado pelos demais heróis já em atividade, ele se torna o herói conhecido como o Flash. Entre 2020 e 2024, o Flash Reverso surge do futuro, se tornando o pior inimigo do Flash. Os dois se enfrentariam por diversas ocasiões.
Nesse meio tempo, Barry constrói a inteligência artificial que ficaria conhecida como Gideon, mas em algum momento, de forma não explicada, Gideon acabaria sob o controle do Flash Reverso. Barry e a sua esposa Iris West têm uma filha chamada Dawn Allen. Fora isso, o Flash também se juntaria com outros heróis e se tornaria um dos fundadores de um grupo chamado de Liga da Justiça. 2024. Uma aliança entre as indústrias Queen e as indústrias Wayne resulta na fusão entre Wayne Technologies e a Queen Inc. O Flash Reverso provoca uma grande crise. O Flash se alia ao Arqueiro Verde, Electron e Mulher Gavião para enfrentá-lo. A batalha violenta resulta em Flash e Flash Reverso lutarem através do tempo e espaço, indo parar no passado. O Flash nunca retornou ao presente depois desses eventos, sendo dado como desaparecido. Entre 2071 e 2072, Oliver Queen morre aos 86 anos. Século 22. Eobard Thawne nasce e cresce fã do Flash e suas histórias. Ele se torna um cientista e se especializa em estudar a força da aceleração. Obcecado pelo Flash, ele recria um incidente que deu super velocidade ao seu herói, se tornando também um velocista. Em algum momento, ele se tornou capaz de retornar no tempo, decidindo voltar ao passado e conhecer o seu herói. Voltando para o século 21, Thawne viria a descobrir que ele estaria destinado a se tornar o Flash Reverso, o maior inimigo do Flash. Por alguma razão desconhecida, talvez por conta do seu psicológico, a admiração de Thawne pelo Flash se transforma em puro ódio. Buscando ser o completo oposto do Flash, Thawne cria a força da aceleração negativa, uma espécie de versão contrária da força da aceleração, que aumenta sua velocidade juntamente com seus sentimentos negativos. Com isso, ele abraçaria o seu destino, se tornando o Flash Reverso. Flash Reverso passaria a pesquisar intensamente as fraquezas do Flash e, após muito procurar, encontrou a época exata em que o Flash estava em atividade e retornou no tempo. O Flash Reverso viaja na época dos primeiros anos do Flash e descobre que a identidade secreta do herói é Barry Allen. Depois desse primeiro confronto, o vilão vai para o ano de 2020, onde começa a lutar contra o Flash no seu auge, se aproveitando dos seus conhecimentos das viagens no tempo para atingir as suas fraquezas. Eventualmente, a grande batalha de 2024 acontece, resultando em ambos, o Flash e o Flash Reverso, se enfrentando em uma luta derradeira e indo parar no passado. A verdade é que o Flash Reverso decidiu fazer o extremo para eliminar o seu inimigo. Ele parte para os anos 2000 para matar Barry Allen ainda criança. O Flash parte atrás dele para impedi-lo, mas isso mudaria a linha do tempo completamente a partir daí. E essa é a primeira parte da cronologia do Arrowverso. O que você achou desse vídeo? Gostou? Tá gostando da proposta? Tá gostando do que o Multiverso Z está se propondo a fazer? Então se inscreve no canal e não esqueça de acompanhar para ver os próximos vídeos. Me siga também no Instagram, @ZMultiverso, que tá tendo muito conteúdo legal lá. E é claro, me acompanhe também no Z Games, beleza? Se inscreve no canal, comenta e compartilha para todo mundo conhecer o Multiverso Z, esse novo canal aí que eu comecei hoje nesse momento. Valeu galera, até a próxima e fica na paz.